Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Rock in Rio Humanorama, esse festival de conversas que o Rock in Rio juntou hoje para falar sobre diversidade. Bom, meu nome é Zé Ricardo, eu sou um homem negro, de cabelos enrolados, eu estou de camisa preta e atrás de mim, eu estou na minha casa, atrás de mim tem um quadro, uma obra de arte com o meu nome. E agora eu vou pedir para minha querida Lelê se autodescrever para todos nós. Olá, gente. Boa tarde. Prazer estar aqui. Eu me chamo Lelê, sou cantora, atriz e eu sou uma jovem mulher negra. Por que jovem mulher? Porque eu tenho 23 anos. E estou aqui no meu quartinho, na minha casa também. E eu vou pedir agora para o Dudu se descrever. Vai lá, Dudu. Não estou te ouvindo, Dudu. Também não. Não estou te ouvindo. Foi mal, gente. Esqueci de abrir o microfone. De novo. Oi, gente. Eu sou o Dudu. Eu sou uma pessoa branca de cabelos cacheados, úmidos na altura do ombro, um pouquinho abaixo do ombro. Eu tô de blusa preta. Em branco tá escrito Baby Girl. E atrás de mim tem uma parede creme e uma porta de vidro. Olá, pessoal. Meu nome Agora é é Alexandre Gonçalves. Maravilha, desculpa, Dudu. Meu nome é Alexandre Gonçalves. Eu sou uma pessoa também branca, um pouco calvo, cabelo um pouquinho branco. Estou usando um óculos preto, com armação preta, uma camisa branca. E atrás de mim, eu estou aqui no escritório, então atrás de mim tem um armário, né, são os armários aqui do escritório. E estou muito feliz aqui com vocês para falar um pouquinho sobre o poder das diversidades. Bom, pessoal, nós aqui somos 4 pessoas que trabalham com a diversidade na vida e usam a diversidade no seu dia a dia, cada um de uma maneira diferente. Eu posso falar um pouco da Lelê, ser essa bailarina incrível, essa atriz incrível, essa apresentadora, é uma pessoa multitalentosa que eu já tive a oportunidade de trabalhar algumas vezes. O Dudu, que é DJ, contador de histórias, é um cara que tem essa visão pelo mundo. E o Alexandre, que promove a diversidade através das empresas que ele trabalha, tem um currículo enorme em várias empresas hoje, diretor financeiro da Galp. Então, a gente poder hoje conversar sobre esse tema que, na verdade, é um espelho na nossa sociedade, né? Nós somos uma sociedade diversa. Você não acha, Lili? Eu acho, Zé, e inclusive eu tenho aprendido a ser mais diversa também ultimamente. Assim. Hoje eu conto uma galera que é jovem e que pensa totalmente diferente de mim. Eu tive uma criação dentro da igreja, um pouco mais privada, e hoje eu tenho um outro pensamento assim em relação às opiniões, às diferenças, à diversidade, que tem me feito ser mais livre ainda, assim, sabe? E tem sido muito legal. Dudu, e você? Conta pra gente. Para mim, a diversidade sempre foi algo que esteve rodando assim a minha vida de alguma forma, né? Porque eu acho que quando a gente é diferente do que esperam, a gente acaba naturalmente se aproximando de pessoas que também são diferentes. Então, na escola, o meu núcleo de amigos eram das pessoas mais diversas que tinha. Eu estudei em escola particular boa parte da minha vida como bolsista. Então, já era uma questão de classe. Eu sou uma pessoa com deficiência. Então, eu sempre me aproximei das pessoas negras da escola, das pessoas gordas, porque acho que quando a gente sofre algum tipo de opressão, né, em algum ambiente, a gente acaba se identificando com a dor do outro, né, infelizmente, e acaba fazendo com que a nossa volta se torne um pouco mais diversa, porque a gente precisa se proteger de alguma forma, né? Acho que é uma forma natural que a gente encontra de se proteger das violências. Você, Alexandre? Então, Zé, obrigado, Lelê e Dudu. Eu estou super feliz de estar aqui conversando desse tema super importante aqui para todos, né? Para todas as pessoas. E é aqui meu
minha tarefa aqui é trazer um pouco desse sabor do mundo corporativo quando se fala do poder das diversidades, né? Então aqui como uma pessoa que trabalha nesse meio, como é que a gente consegue liderar essas pessoas para motivar, né, para deixar essas pessoas ainda mais felizes, né? E utilizando a diversidade como uma ferramenta para que a gente possa, enfim, trazer novas ideias, fazer com que a gente consiga fazer não somente uma empresa melhor, mas um produto melhor para os nossos clientes, entender melhor os nossos clientes e ter a diversidade num contexto muito mais amplo do que somente, não somente, mas a diversidade para mim é muito mais ampla. Acho que o Zé Ricardo estava até comentando esse tema no início, que diversidade para mim acho que é um núcleo, na verdade para você conseguir entender de fato as boas ideias que as pessoas trazem para a mesa, independente dos seus origens, enfim, dos seus credos, raças, orientações sexuais, etc. Eu acho que aqui o meu papel como empresa e o meu papel como líder de uma empresa é basicamente esse, né? Então, eu sinceramente, eu tenho aqui um tema aqui dentro aqui de casa, que eu não consigo construir boas ideias sozinho, na verdade, né? Então, ou seja, eu preciso de boas ideias e ideias antagônicas. E esse antagonismo para as empresas, né? Então, é muito legal trabalhar e falar de inclusão, e falar de diversidade, porque é a mesma ideia, as pessoas falando as mesmas coisas e tendo os mesmos debates não nos faz melhor, né? Eu acho que a diversidade, então, quando a gente traz aqui, eu acho que é super legal esse componente que a gente está discutindo aqui, quando a gente traz esses componentes para dentro de uma discussão, traz a discussão muito mais enriquecedora, nesse sentido, a gente traz outputs dessa discussão que são muito melhores para os nossos stakeholders, isso pensando numa perspectiva de empresa. Eu acho que falar de diversidade sem falar, existem duas palavras que vêm juntas, né? Empatia e respeito. Né? Você não pratica diversidade, você não usa sem ter empatia, sem se colocar no lugar do outro e sem pensar em respeito, né? Em como você respeita o outro, né? E às vezes no nosso dia a dia, nesse mundo diverso e polarizado que está acontecendo, a gente precisa praticar o respeito e a empatia. O que você acha, Dudu? Não, total. E muitas vezes eu percebo que as pessoas nem sabem como respeitar, né? Porque a gente não consegue chegar, as nossas narrativas não são muitas vezes ouvidas. Então, às vezes é só por mera ignorância mesmo, porque as pessoas nunca tiveram acesso àquilo, né? Acho que falar de acessibilidade, por exemplo, é muito mais do que falar sobre uma rampa para uma pessoa cadeirante, embora isso seja extremamente importante, a gente precise falar sobre isso. Mas a acessibilidade é sobre a gente também conseguir chegar nas pessoas, sobre as nossas narrativas serem ouvidas. E é muito essa pegada que eu trago, sabe? Tanto quando eu falo de música, tanto quando eu falo da minha deficiência, tanto quando eu falo da minha sexualidade. Então, não importa muito qual é a perspectiva, né? Porque acho que a partir do momento que existe uma pessoa falando, ela já carrega uma história, né? Foi exatamente o que a Lelê falou no início. Ela não precisa falar... foi o Zé, né, que falou, na verdade. Que a Lelê não precisa falar que... ela não precisaria falar que é uma mulher negra, né, no mundo ideal. Porque isso já está na subjetividade dela, na aparência dela, em quem ela é no mundo. Mas muitas vezes a gente precisa reafirmar esse lugar, porque as pessoas não entendem que nós podemos estar, né? Então, uma coisa que eu sempre falo é que tá tudo bem, isso aqui a gente e parece uma coisa muito óbvia, né? Mas na nossa sociedade, a repetição ainda precisa existir, porque a gente precisa se reafirmar o tempo todo, né? Então, acho que quando a gente fala de acessibilidade, quando a gente fala desse lugar, né, que as pessoas ocupam, é chegar nesse lugar ideal que a gente não precisa se reafirmar, que a gente possa existir sem precisar reivindicar a nossa existência, né? Dudu, eu quero que a Lelê fale sobre isso que você falou, que é sensacional, e eu quero só reiterar isso, porque eu tenho 2 filhos, um filho de 15 e uma filha de 9. E eu conversando com outra pessoa, ela estava falando, pô, eu já falei várias vezes para o meu filho que ele tem que falar por favor, que ele tem que falar por favor. E aí eu falei assim, você falou quanto? Eu já falei mais de 100 vezes. Eu falei, você tem que falar mais de 100.000 vezes. Você não pode achar que vai falar 10 vezes e que a pessoa vai entender. Ou seja, quando você está formando o caráter de uma pessoa. Então, essa tua colocação de que é muito importante ainda se falar, se corrigir. E o mais bacana é a gente conscientizar as pessoas de que
quando a gente corrige, não é uma forma agressiva, nem que nós a estamos acusando ou dizendo que ela é racista ou preconceituosa ou qualquer coisa. A gente está ajudando a que ela se conheça mais e conheça o que está em volta dela, porque existe a nossa sociedade, ela é muito diversa, mas existe um protagonismo na nossa sociedade que esconde todas as outras coisas, que faz com que só exista um estereótipo de pessoa vencedora, né? E eu acho que esse tipo de insistência é que todos nós temos que fazer, né, Lili? Total, Té. Olha, o Dudu falou uma coisa muito importante, assim, acho que ele falou muito importante, mas essa coisa do reafirmar, né, tipo, o tempo inteiro, você reafirmar quem você é, de onde você vem e tal, e às vezes até uma busca sua mesmo, assim, sabe? Eu falo até por mim, assim, eu tenho aberto coisas sobre mim, sobre a minha história agora, então eu acho que esse lugar de se reafirmar, ele é muito cansativo. Eu não sei com vocês, mas assim, para mim é muito cansativo. Mas ao mesmo tempo eu entendo que eu estou num país onde as pessoas também não se reconhecem tanto, sabe? A gente é um povo muito misto, a gente tem um monte de cultura junto, então isso é uma coisa que eu falo muito com os meus amigos, assim, sabe? E em questão da diversidade, é realmente muito difícil lidar com as diferenças, mas a gente tem que entender, de uma vez por todas, que são elas que faz a gente crescer, que faz a gente aprender com o outro, sabe? E uma vez que você está lidando com a diferença do outro, você vai lidar também com a sua diferença. Vai fazer você aprender, vai fazer você refletir sobre seus atos, sobre sua vida, sobre sua criação, sobre tudo que é seu. Mas para estar aberto a isso, realmente é algo muito difícil e de uma busca também muito intensa, assim, tipo, você tá aberto ao diferente, ao novo, sabe? É um ato também de muita coragem, acredito. É sair da sua zona de conforto o tempo inteiro, sabe? Quando a Lelê fala isso, você falou... Desculpa, gente, você falou que minha esposa fala uma coisa que eu acho que é sensacional quando você falou dos seus filhos, que é criar é fácil, educar é difícil. Eu acho que aqui o tema diversidade também existe, criar e falar e enfim, fingir que existe o tema de inclusão / diversidade é fácil, né? Eu acho que educar o tema, que as pessoas compreendam exatamente a importância disso para a sociedade como um todo, esse é o difícil, né? Eu ainda bem que eu vejo, você comentou dos seus filhos, eu vejo os meus filhos hoje com a cabeça bem diferente e bem diversa. Eles aceitam muito mais as diferenças do que as gerações anteriores, o que me dá bastante esperança aqui de que a gente esteja criando novas gerações com a cabeça melhor, mais aberta. Eu não acho que você tem que aceitar as diferenças aqui, você tem que aceitar a pessoa, né? As diferenças não importam, né? Aqui o ponto vamos ver o que essa pessoa consegue trazer do melhor para você e construir uma coisa ainda melhor. Acho que esse é o tema, o poder da diversidade é isso, né? Como é que você consegue trazer é como se fosse uma receita de um bom bolo, né? Você precisa da farinha, que é bem diversa do arroz, do açúcar, enfim, você tem aqui os condimentos para fazer aquele bolo que é delicioso, e é super diverso esses condimentos. E como é que você coloca tudo isso dentro de uma enfim, eu não sei fazer bolo, mas enfim, dentro de uma panela e faz um bom bolo, né? Eu acho que aqui eu acho que esse é o tema, acho que é o principal. Faz um bom bolo, aí eu estava falando um pouquinho de empresa, mas faz um bom bolo para ser um bom mundo, né? Como é que a gente faz um mundo melhor, as pessoas sejam melhores, né, nesse contexto? Acho que esse é o grande ponto. E Lelê, você fala que você ia falar, Dudu. Dudu, desculpa. Nada. Quando a Lelê fala do cansaço, eu me reconheço muito nessa fala, porque, por exemplo, eu falo sobre a minha deficiência, né, nas minhas redes sociais, mas eu também falo sobre música, eu também gosto de aparecer dançando nos meus stories e fazendo várias outras coisas, falando sobre a minha formação, né, em estudos de mídia e tudo mais. E por muitas vezes eu me senti pressionada a continuar falando exclusivamente da minha deficiência, porque eu tinha medo das pessoas irem embora, né? Eu fiquei anos tentando fazer as pessoas me ouvirem, e quando eu consegui, de alguma forma, eu fiquei completamente receoso de mostrar quem eu era, para além da minha deficiência, né? Que também era o desafio que eu trazia nas minhas redes. E eu acabei caindo nessa contradição. Então,
quando eu escolhi falar de música, foi uma decisão muito importante na minha vida, porque eu continuo sendo uma pessoa LGBT, eu continuo sendo uma pessoa com deficiência, continuo sendo uma pessoa da periferia do Rio, então nada disso ia mudar quem eu sou. Eu só tava mostrando uma nova faceta, sabe? E às vezes a gente não quer falar sobre aquilo que dói. A gente quer falar sobre aquilo que é bom pra gente, sobre aquilo que faz o nosso coração bater mais forte, sabe? E a música é muito esse lugar pra mim. E tá aqui hoje, assim, é muito importante pra mim. E é até uma coincidência, assim, porque em 2019 eu tirei uma foto com a Lelê, obviamente ela não vai lembrar, no palco Sunset do Rock in Rio, sabe? Não acredito. Então, assim, juro. Então, Que é demais, uma doideira, Dudu. assim. Ai, que A vida coloca a gente em situações tão diferentes, né? Eu tive com a Isa alguns dias atrás e ela me contando que ela foi assistir, que ela estava no público, comprou ingresso, aí 2 anos depois ela foi lá com o Silo Green, depois e a gente vê o lugar que ela foi hoje. É muito legal isso, né? É muito legal imaginar que eu tive a Lelê, uma honra abrindo o meu palco em 2019, a primeira voz do Rock in Rio foi essa voz linda que a Lelê tem e essa voz enorme, cheia de força, de talento, de representatividade. É maravilhoso saber que você estava lá também, Dudu. E eu queria fazer uma pergunta para o Alexandre, que é uma coisa que a gente vive muitas vezes na nossa empresa. Primeiro, uma pessoa, quando a gente está falando assim, que às vezes as pessoas não sabem, não fazem por mal, elas não sabem, né? Então eu estava numa conversa também, num debate com uma pessoa, e ela falou assim, poxa, mas aí é muito mais fácil da gente aceitar as outras pessoas, assim. E aí eu fiz uma pequena correção para ela, pensando, quem sou eu para aceitar alguém? Eu não tenho que aceitar ninguém. Eu tenho que conviver e entender e olhar empaticamente, porque quando a gente tem esse poder de aceitar alguém deficiente ou aceitar alguém LGBTQIA+, a gente assume um protagonismo que não é nosso. A gente não tem que aceitar, a gente tem que melhorar a nossa visão interna para entender que isso somos todos nós. E a gente começar a se enxergar no outro. Quando a gente fala de caráter, de posicionamento perante a causas humanitárias, né? Isso é o que mais importa. Me importa muito mais o que você pensa do que o que as suas escolhas, né? E aí, Alexandre, dito isso, eu queria te fazer uma pergunta. Como você está à frente de uma das empresas mais importantes, né, globalmente, né, e também em Portugal, que é esse lugar que eu amo, enfim, minha cidade preferida depois do Rio de Janeiro no mundo. Um problema que a gente encontra aqui nas empresas é como aplicar a diversidade sem parecer que nós estamos utilizando. Porque é o seguinte, você quer ser diverso, aí quando você toma uma atitude proativa para isso, dizem, não, você está querendo se beneficiar, está querendo fazer política, está querendo... Então é difícil também para que as empresas se posicionem de uma maneira genuína. Então, como de uma maneira prática você, por exemplo, monta o teu casting de talentos, de funcionários, pensando em diversidade? Você tem alguma prática, o teu RH faz isso? Como você constrói isso? Muito boa pergunta, Ricardo. Sensacional essa pergunta. Não, eu concordo contigo. Para mim, assim, eu até tinha pensado um pouquinho nesse tema hoje de manhã. E para mim, assim, hoje até eu estou fazendo um hire, então estou contratando uma série de pessoas aqui para a área. E eu estava conversando até, inclusive, com uma das pessoas que trabalham comigo sobre os skills que a gente precisa para essas posições. Eu pedi para ele curiosidade. Então, assim, a única... Assim, logicamente tem que ter uma qualificação técnica para a posição e tudo mais, mas essa pessoa tem que ser curiosa. Então, assim, aí quando você fala curiosidade, eu não estou perguntando qual é o background dela, de onde ela vem, qual é a cultura, qual é o credo, enfim, eu não estou perguntando nada desse tema. Eu quero saber se ela tem
o seu aparato, logicamente, técnico mínimo para exercer aquela função, mas ela tem que ser muito curiosa, ela tem que querer ser melhor amanhã do que ela é hoje, né, como pessoa e como profissional. Então, basicamente, esse é quando eu faço o meu casting aqui, o que eu quero procurar é esse tipo de curiosidade, né? Curiosidade de fazer melhor, curiosidade de ser melhor, né? Isso independe do seu background de cultura, depende de qualquer tema diverso que a gente até todos que a gente tocou aqui antes. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui dentro da Galp que eu tenho aqui na minha área. Na minha área eu tenho 62% são mulheres. Então, eu cheguei aqui em 2017, a gente quase que não troquei minha equipe, e são 62% mulheres. A média de idade da equipe são 48 anos, que é bem distinto da realidade do Brasil. Né? O Brasil tem uma população mais jovem. Você tem uma média, eu tenho 84 pessoas que trabalham comigo, e a média são 48 anos, 62% mulheres. Então, assim, você tem aqui, e é super legal, 41% dessas pessoas trabalham mais de 20 anos na Galp. Então, aqui, como é que você consegue reinventar, e o que a gente fez aqui desde 2017 para cá é transformar culturalmente, quando a gente fala culturalmente, é transformar a cultura, a cabeça das pessoas para ser melhor amanhã do que hoje. Isso independe de qualquer background que exista. Então, assim, aqui para mim, então, casting, respondendo a sua pergunta, eu não me importo em qual é o background dessas pessoas. Logicamente tem, como disse, qualificação técnica e tudo mais. O que eu quero é que existam e que tenham pessoas que sejam muito curiosas, que queiram ser melhor amanhã do que é hoje. Esse é o grande tema hoje. Fala, Lelê. Uma pergunta para Alexandre. Alexandre, quando você diz curiosa, por que você acha que as pessoas elas precisam ser curiosas? Porque eu acho que a curiosidade, para mim, nos move. Então, assim, o fato de eu estar aqui hoje com vocês foi um aspecto meu de curiosidade também de ouvir uma coisa que é diversa para mim. Então, quando a gente fala de diversidade, para mim o conceito de diversidade é super amplo. Então, assim, isso aqui é fazer uma conversa que eu vou aprender muito, estou curioso, vou sair daqui muito melhor, vou desligar esse call, vou terminar essa videochamada e vou estar muito melhor do que eu estava antes de começar. Então, assim, é isso que eu gostaria de ter dentro da minha equipe, e eu quero incutir, eu tenho hoje as pessoas têm essa curiosidade, é super engraçado, né? Eu quero incutir nas pessoas essa curiosidade. Isso não quer dizer que ela tem que ser melhor, tem que ser mais produtiva, tem que fazer as coisas mais rápido, não tem nada a ver com isso. Ela só tem que querer ser melhores pessoas, serem melhores pessoas amanhã do que hoje. E a melhor pessoa faz com que você seja também um melhor profissional. Seja você fique mais feliz, mais motivado, mais contente e cria um ambiente super bacana de trabalho. Então eu acho que isso cria uma esfera positiva, um ciclo virtuoso nesse contexto. É um pouco dessa curiosidade que eu chamo. Eu queria colocar uma coisa aqui, assim, por exemplo, eu não me apresentei antes, mas eu sou diretor artístico, eu faço muitos projetos, escolho artistas para muitos projetos, e um deles é o Palco Sunset, do Rock in Rio. E eu acho que quando você faz um projeto de curadoria, ou como você monta um cast de uma empresa, independente do tamanho dela, como existe esse protagonismo na nossa sociedade que esconde as minorias, né, as outras pessoas que compõem essa sociedade, se você não tiver um mergulho para ir buscar essa diversidade, você vai acabar recebendo, por exemplo, os currículos que chegam até você vão ser sempre, às vezes, de pessoas que têm acesso a chegar, né? Pessoas, sei lá, de classe média, que conseguiram estudar e que tem uma possibilidade, ou que conhece alguém, ou que recebe uma indicação, ou que tem um amigo de um amigo, e isso é normal. Isso faz parte do mundo politizado, porque a gente faz política, né, de conhecimento, não é política de governar, não, mas a política geral. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que exige de nós, que estamos em posições de escolhas, um olhar, às vezes, de ir buscar quem a gente não tem. Né? Então, por exemplo, aí o que acontece? Para muitas pessoas, pode parecer... mas tem que ter cota
tem que ter um homem negro, tem que ter mais mulher, tem que ter isso. Não, não é isso. É você olhar para você olhar para o seu casting e falar, peraí, no meu casting tem uma representação da nossa sociedade? No meu casting não é botar para, vou botar para ninguém falar ou para, é sinceramente, genuinamente você olhar e dizer, aqui eu tô tratando da nossa sociedade com respeito, eu tenho pessoas que, quando eu estiver tomando uma atitude errada, vão me alertar? Vão me dizer, olha, Zé, não fala isso. Olha, Zé, na hora que você falar isso, você está machucando alguém? Porque eu sou da política, assim, qualquer palavra que esteja no meu vocabulário hoje que te ofenda, eu estou disposto a mudar. Qualquer uma. Né? E é um pouco do que você falou, Alexandre, que é aprender, que é a curiosidade, porque a curiosidade nos amplia o olhar e essa ampliação de olhar nos faz mais humano, mais abertos para ouvir o outro. Né? Eu acho que é um pouco por aí. Queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. Só deixa eu concordo plenamente contigo. Desculpa, Dudu, concordo plenamente contigo e eu sinceramente acho que as empresas, por mais força, você vê uma série de... Você vai ver no LinkedIn e tudo mais, todo mundo muda a bandeira no mês que tem comemoração da LGBT, enfim, tá todo mundo muito mais envolto, um exemplo desse, né? Mas muito mais envolto nos temas diversos, mas ainda vejo esse tema ainda bastante tímido, e esse esforço precisa ser cada vez mais introduzido. Eu acho que é super legal essa discussão, Zé. Eu acho que eu concordo de gênero, número e grau contigo. Eu, por exemplo, aqui na minha equipe, 4 meses atrás, nós temos um estagiário que é portador de uma deficiência, que ele tem uma pequena deficiência, e na verdade aqui teve um esforço, não somente meu, mas também da área de RH, para que conseguisse trazer essa pessoa para dentro de casa. Uma pessoa que participou do programa de trainee, ela não tinha sido selecionada, e o RH me procurou para que a gente pudesse recebê-lo como estagiário aqui na nossa área, uma pessoa que não tinha ainda experiência profissional e que precisaria ter essa primeira experiência profissional para, enfim, logicamente, ou aqui dentro da Galp ou fora da Galp, continuar seus passos profissionais. E, sinceramente, é uma pessoa fantástica, que tem uma história super bacana e, além, um excelente profissional. É uma pessoa muito capaz também no seu trabalho. Mas eu acho que é super legal, é importante. Cada vez mais a gente tem que catequizar, é muito mais um pouco dessa palavra catequese, sem religião, mas é um pouco da catequese de mostrar e ensinar as empresas e o mundo corporativo desse tema, desse importante tema, que é muito importante para as empresas também. Desculpa, Dudu. Nada. Queria trazer um contraponto, né? Acho que quando a gente fala sobre humanização e capacidade, são 2 lugares que me pegam bastante. E muitas vezes, né, a gente precisa estar aberto para poder dialogar, mas muitas vezes a gente também só quer existir, né? Por exemplo, às vezes eu só quero estar dançando, fazendo uma coreografia legal, e não com alguém me questionando qual é a minha deficiência, porque nem parece que eu sou uma pessoa com deficiência, né? Como se deficiência tivesse cara e tudo mais. E sobre capacidade também, né? Porque muitas vezes as pessoas questionam, mas você é tão inteligente, vai se formar tão novo, tá aí fazendo seu corre e tudo mais. Nem parece que você tem paralisia cerebral. Mas não existe um jeito de ser, né? Cada pessoa é complexa para si. Somos pessoas individuais, né? Somos indivíduos. Então, muitas vezes também a gente precisa sim olhar o coletivo e é isso que vai transformar a sociedade. Mas no nosso individual, muitas vezes a gente só quer existir, né? Quando eu falei, né, sobre querer falar de música, eu trago a minha deficiência nas questões, nos questionamentos que eu trago, eu entrevisto pessoas da cena do hip hop, máximo respeito a todas as pessoas que vieram antes, principalmente as pessoas negras, né? E eu me sinto muito confortável tentando trazer essas pessoas para os meus canais, porque historicamente o movimento negro e o movimento de pessoas com deficiência, eles têm relação, né? O movimento dos Panteras Negras foi o primeiro movimento que ajudou, assim, efetivamente, pessoas com deficiência a reivindicarem seus direitos, isso nos Estados Unidos, né? Isso foi se refletindo em todo o mundo. Então, trazer a interseccionalidade da deficiência e da música tem me cativado de uma forma que eu consigo mostrar muito mais visões sobre o que é um corpo e o que é um corpo capaz, né? Então, ver os caras do hip hop olhando pra minha cara falando assim, pô, Dudu, eu sou extremamente inseguro e toda vez que eu canto me sentindo tal, é porque eu quero me sentir melhor comigo, sabe? Quantas pessoas têm a oportunidade de ouvir isso, de uma pessoa que tá ali naquele personagem o tempo todo, sabe?
Então, acho que às vezes a gente só precisa dar aquela brecha pra pessoa se sentir confortável pra existir do jeito que ela é também, sabe? Sem muito questionamento, sem muita. Ah, mas por que você é assim? Sabe? Às vezes a pessoa só é e tá tudo certo. Então eu sempre tento trazer esse lado mais leve e bem-humorado, porque eu acho que quando a gente dá a oportunidade da pessoa se mostrar, independente das limitações, das diferenças, a gente consegue trazer também um mundo mais aberto pra gente, né? Porque eu tive muito receio. Eu sou uma pessoa LGBT, extremamente afeminada, eu sempre ando de short, cropped, de maquiagem. E eu falei, cara, esses caras não vão querer que eu entreviste eles ou que eu me meta na vida deles, sabe? E na real eu fui muito bem recebida, assim, pelas pessoas que eu tive contato até hoje. E acho que é sobre a gente estar aberto também, né? Que foi isso que o Zé falou. E eu acho que isso acaba retornando de alguma forma pra gente também. Que lindo, Dudu. Que lindo isso. Que lindo. Fala, Lelê. Fala. Quero ouvir a tua voz. Incrível, a música eu acho que é o dos maiores, talvez, lugares onde a gente se sinta nós mesmos, assim, sabe? Tem um pouco do personagem ali, o que a gente deseja ser, mas tem ali quem você é de verdade, a sua alma, de você de corpo e alma, né? Como diz minha avó, você tá de corpo e alma, sabe? E pra mim, na minha vida, o palco, ele faz muito isso, assim, além da música, mas o palco, ele tem um poder de existir muito grande. Quando eu fiz o Rock in Rio 2019, que eu tive a honra de abrir, né, Zé? O Zé me convidou. Foi um dos os momentos mais realizadores da minha vida, porque ali eu falei assim, não, eu acho que aqui vai ser a oportunidade de mostrar a Lelê quem ela é. Não só a Lelê, mas a Alessandra, a Lelezinha, a Nega Braba, todas essas personalidades que a gente é, assim, sabe? E tá tudo ali. E como você falou, Du, às vezes a gente só quer ser e tá tudo certo, cara. Não precisa ficar me reafirmando toda hora, não, olha, eu sou fulano, ciclano. Não, cara, a gente só quer ser. Só quer ser. E a música e o palco, eles têm um poder absurdo de fazer isso. O Palco Sunset, falando agora do Palco Sunset, como público e como artista, não teve uma edição que eu vivi algo igual. Então, o Palco Sunset, ele traz essa diversidade a cada ano que a gente vai. A cada ano é uma vivência diferente, a cada ano é uma sensação diferente. Eu falo com meus amigos, vocês foram no Rock in Rio tal ano? Fui. E foi assim, assim, assado. Não, mas tu foi tal ano? Não, foi diferente, foi assim, assim, assado. Então, às vezes, a gente só quer realmente existir e viver aquela sensação, assim, sabe? muito bom a gente pensar que a gente... Pode, claro. Pode, gente. Não, a pergunta é a seguinte, porque aqui vocês todos têm um background cultural e tudo mais, e eu acho que o que vocês trazem aqui também é esse o poder da diversidade muito também com background cultural e com background, enfim, artístico por trás, que eu acho que é super legal, eu adoro. Vocês, a minha pergunta me corrige, super curiosidade minha. Na sociedade como um todo, porque assim, o aspecto, assim, essa cena uma cena cultural, uma cena, você tem logicamente um público, tem uma parte da sociedade, mas você tem a sociedade como um todo, né? E essa sociedade é um pouco maior. Vocês acham que a discussão da diversidade, da inclusão, ela está bem definida e bem fundamentada? Uma pergunta. E a segunda pergunta é, se não, que eu acho que não, na minha opinião é não, mas eu queria ouvir a opinião de vocês. Se não, o que mais? Eu acho que a cena cultural traz, logicamente, muita força para incluir essa discussão na pauta, né? Mas o que mais a gente pode fazer? O que mais como sociedade, o que mais como cidadãos? Eu sou brasileiro, mas ainda morando aqui em Portugal, mas ainda sou brasileiro de coração. O que mais nós, brasileiros, como sociedade, como cultura e como povo, podemos fazer para que esse tema deixe de ser, porque eu acho que a discussão que eu tive aqui, vocês vão ter tem hora que cansa, tem muito esforço por trás disso, tem hora que eu até esqueço que eu tenho que viver, como a Lelê acabou de falar, o Dudu também, eu tenho que viver eu, né? Eu tenho que ser eu, às vezes eu esqueço de ser eu, né? De ser feliz, né? Então eu acho que a gente tem que trazer isso para a pauta de uma maneira, inclusive, muito mais abrangente do que não. O que vocês acham que a gente pode fazer
como sociedade, como cidadãos que nós somos aqui, para fazer, enfim, isso virar realidade, isso virar como é arroz e feijão, é uma coisa tão natural quanto respirar. Antes de ouvir a Lele e o Dudu, eu só queria fazer uma ponte para aqui, por uma fala do Dudu, quando ele começou, que quando a gente fala de acessibilidade, não é só colocar rampa. Acessibilidade é escutar as narrativas, escutar as histórias. Então, tem pessoas como o Dudu e a Lele que, através do seu talento, conseguiram um protagonismo. Então, eles podem ser mais, mas existem muitas pessoas talentosas que não acharam esse caminho, que ainda estão escondidas e jogadas e empurradas para baixo, sem uma possibilidade nunca de chegar com o trabalho para o diretor artístico do Palco Sunset, ou para o diretor financeiro da Galp, ou para seja lá como for. Eu acho que a tua pergunta também parte para isso. Como a gente pode ampliar a escuta dessas narrativas, né, para que essas narrativas que ainda não tiveram o mesmo destaque tenham a possibilidade de ser absorvidas pela sociedade. Fala, Dudu. Tem oportunidade. Falar sobre esse negócio, né, que eu trouxe da rampa, é sempre uma fala que eu costumo fazer toda vez que eu falo em algum lugar. Porque eu tenho paralisia cerebral, né? Mas eu falo, eu ando, eu vou à faculdade, eu trabalho, eu tenho uma desenvoltura que muitas pessoas com deficiência não têm, e isso quebra algumas expectativas das pessoas, né? E quando eu digo que a acessibilidade não é só rampa, eu trago um exemplo muito prático, que é, exemplo, às vezes eu tô num lugar dançando, sendo eu, e o meu corpo ele é diferente, ele funciona de uma maneira diferente. E do que esperam, né, que é o normal, o que colocam como normal. E às vezes eu percebo os horários, os comentários. Então, por mais que aquele lugar, eu consigo chegar naquele lugar, eu não preciso de uma rampa para chegar, eu consigo caminhar até o ponto do ônibus, pegar um ônibus, até se eu precisar ficar em pé, dói, mas eu consigo. Então, eu consigo acessar aquele espaço fisicamente. Mas e na subjetividade? Aquelas pessoas estão prontas para me receber ali? Elas estão prontas para ver pessoas como eu naquele lugar? Então, quando eu trago essa fala do estar aberto, eu acho que isso pode ser o agente transformador, sabe? Quando eu vou ao Rock in Rio, por exemplo, eu tenho a consciência que eu vou ficar pelo menos um dia de cama, porque eu fico o tempo inteiro em pé, eu não uso a área de acessibilidade, porque eu consigo, né, fazer espaço da área comum, uso do espaço comum, e a minha perna dói de um jeito que eu preciso ir acompanhado, porque eu não consigo voltar sem me escorar em alguém. Mas eu vou ali disposto àquilo, eu dou o meu sangue para poder aproveitar cada segundo daquele momento, porque acho que esse também é um pouco do significado da música para mim, sabe? Então eu tô disposto àquilo e eu tenho capacidade física para isso. E aí, tudo bem, eu tô disposto àquilo, mas e quando eu tô nesse espaço? Será que as pessoas estão prontas para me ver do jeito que meu corpo é ali? Sabe? Então são esses questionamentos que a gente precisa se fazer. Porque eu me sinto confortável de estar naquela situação. Mas muitas vezes as pessoas não estão prontas para ver pessoas como eu, confortáveis com quem elas são, sabe? Fala, Lelê. Pegando um pouco do que o Dudu tá falando de ser quem é, e respondendo a pergunta do Alexandre, eu acho que hoje não é mais negociável não ser quem você é. Então, se você está num lugar onde as empresas ainda não entenderam isso, ou um trabalho que estão ali disposto, mas a escuta ainda não é tão verdadeira, eu acho que as pessoas não vão estar num lugar onde elas não são quem são. Então, quem vai estar perdendo vai ser as empresas, não são essas pessoas. Entendeu? E eu acho que não tem muito segredo. O que a gente pode fazer é continuar estando aberto para ouvir. É só isso. É simples, sabe? Olha, eu queria dizer que essa conversa, ela nos torna, como o Alexandre falou, melhores como seres humanos. Então, para mim, foi um privilégio muito grande poder estar aqui com vocês, poder falar sobre isso num festival tão importante como é o Rock in Rio Manorama, que propõe essas conversas, e dizer que todas as vezes que a gente puder lembrar de momentos que a gente viveu aqui hoje, a gente vai se tornar melhor. Então, que prazer, Alexandre, que prazer, Lelê, que prazer, Dudu. Que bom poder estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pela oportunidade de ouvir vocês. Que a gente continua conectado. Obrigada, Rock in Rio, mais uma vez. Sempre precisar, tamo aí. Obrigada, gente.
Obrigado, Alexandre, gente. que Obrigado, prazer. prazer, Alexandre. Zé. Obrigado, olha, foi maravilhoso. Prazer, Vamos seguir pessoal. nesse caminho. Vamos seguir nesse caminho, olhando para a diversidade, cada um fazendo seu papel. É inegociável não ser quem você é. Valeu, Vamos Lili. nessa! Amém. Um abraço, pessoal. Obrigado pela oportunidade de hoje, viu? Eu adorei. Foi Valeu. muito bom. Tchau, gente. Maravilhoso. Tchau, tchau.